A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. No momento em que esse culto está sendo transmitido, hoje, 17 de janeiro, 19 horas, eu estou no meu trabalho. E por isso eu não consegui gravar o culto naquele formato tradicional que nós estamos acostumados a transmitir aqui no canal. Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e não pelo ver, não é? Por isso eu te convido para que você ouça esse culto até o final. Certamente Deus tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ative as notificações, que você compartilhe essa mensagem, esse culto, com os seus contatos. E caso você queira apoiar o nosso projeto, você pode se tornar membro do canal. No primeiro comentário fixo aí desse vídeo, coloque também o seu pedido de oração, porque eu vou orar por você e pela sua família. Hoje o Senhor me levou a um texto também bastante conhecido, em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. E o tema da mensagem é chamados para uma nova vida. Chamados para uma nova vida. Eu quero ler junto com você esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu estive refletindo nesse texto de Paulo aos Coríntios, e eu quero compartilhar algumas coisas que Deus ministrou aqui ao meu coração, para a minha vida, e certamente aquilo que falou ao meu coração pode também falar ao seu coração. Desde o momento, irmãos, em que a palavra de Deus é apresentada a nós, desde o momento em que nós a recebemos no nosso coração, reconhecendo que somos pecadores e que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu em nosso lugar, a partir desse momento nós somos desafiados a experimentar uma vida diferente daquela vida que nós levávamos antes. Paulo escreveu assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas o que é estar em Cristo? A primeira coisa que nós temos que entender. O que é esse estar em Cristo? Estar em Cristo significa andar com Ele. Estar em Cristo significa obedecer a Ele. Significa reconhecer e aceitar o sacrifício dele no nosso lugar, pelo perdão dos nossos pecados. Essa verdade precisa ser entendida e aceita por nós. Jesus morreu por nossa causa. Aquela cruz onde ele foi pregado era para mim e para você. Nós é que deveríamos estar ali no lugar de Jesus. Todos aqueles que recebem essa revelação de Deus e que se submetem ao senhorio de Jesus, essas pessoas estão em Cristo. Nós tínhamos uma dívida que era contra nós, mas Jesus quitou essa dívida. Nós pecamos o tempo todo, com nossas atitudes, com nossas palavras, com nossos pensamentos, e através da nossa própria justiça, nós não teríamos como nos reconciliarmos com Deus. Mas Jesus se ofereceu como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Aleluia. Romanos capítulo 5 diz que no nosso estado natural,
que era um estado pecaminoso, nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus trocou de lugar conosco. Quando Jesus estava na cruz, quando Jesus estava ali sendo crucificado, e Deus virou as costas para ele, naquele momento, até o momento em que Jesus pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? É porque Jesus estava ali na cruz, morrendo a morte do pecador. E o pecador morre sem a presença de Deus. Deus o desamparou ali porque era necessário que ele morresse a morte do pecador, a terrível morte do pecador. E Jesus não apenas morreu no nosso lugar, mas ele também nos ofereceu uma nova vida. A partir de uma entrega pessoal a ele, nós somos revestidos, nós recebemos uma nova natureza. A antiga natureza de pecado que nós tínhamos em Adão, que nós herdamos em Adão, ela é substituída pela natureza de Cristo. E por isso nós somos feitos novas criaturas. De inimigos de Deus, nós somos promovidos a filhos de Deus em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estar em Cristo significa que agora Deus olha para nós pelo sangue de Jesus. Deus nos vê como santos, pois ele vê a justiça do seu próprio Filho. Em Efésios capítulo 2, nos versos 12 e 13, Paulo escreveu assim: naquela época, vocês estavam sem Cristo. Paulo falando aqui para as pessoas antes de Jesus. Vocês estavam separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Somente em Jesus é que a nossa dívida do pecado pode ser cancelada. O nosso relacionamento com Deus pode ser restaurado. E nele nós podemos ter a garantia de vida eterna com o Senhor. Em João capítulo 3, verso 16 ao verso 18, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você está em Cristo? Você já recebeu a Jesus na sua vida como seu único e legítimo Salvador? Se você ainda não fez isso, é tempo de você tomar essa decisão, porque ela vai garantir o seu futuro na eternidade. Meu irmão, olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crer nele já está condenado. Hoje é tempo de você entender essa verdade, de você receber essa verdade. Você que tem acompanhado aí as mensagens Minuto com Deus durante a semana, as mensagens que têm te edificado, que têm falado ao seu coração. Eu sei que muito conhecimento e muitos ensinamentos têm sido transmitidos a você, mas esse talvez seja o principal deles. E é um que, diante dele, você precisa tomar uma decisão, porque essa decisão vai garantir o seu futuro. Entregue a sua vida para Jesus, entregue a sua vida a Cristo, porque assim você não será condenado. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra. E para aqueles que um dia aceitaram a Jesus,
de acordo com a Bíblia, se tornaram novas criaturas. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O que significa isso? Significa que, em alguns aspectos da nossa vida, nós vamos passar a agir de forma diferente. O que era velho se passou. Ou seja, os velhos hábitos que nós tínhamos, que eram prejudiciais a nós, que eram contrários à palavra de Deus, agora não devem mais fazer parte da nossa vida. Eu quero falar sobre 3 coisas que devem fazer parte dessas novas criaturas. Se nós fomos chamados para uma nova vida, em 3 aspectos, principalmente, nós vamos ter que mudar. A primeira coisa que precisa mudar em nós é a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Muitas pessoas enxergam Deus de maneira incorreta, ou melhor, de maneira incompleta. Muitos imaginam um Deus que é somente amor, um Deus que no final vai perdoar todo mundo, que vai fazer vista grossa para tudo, para os nossos pecados, e vai abrir as portas do céu e colocar todo mundo lá dentro. Deus é amor, sim, mas Ele também é um Deus justo. Salmos capítulo 116, no versículo 5, está escrito: o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Nós não podemos separar a justiça de Deus da misericórdia dele. Em Deus, as 2 coisas caminham juntas, em harmonia. A justiça de Deus é misericordiosa e a misericórdia de Deus é justa. Em Efésios capítulo 2, no versículo 4 e 5, está escrito assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Quem é nova criatura tem temor de Deus no seu coração, o que significa que tem reverência pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor. Significa que a pessoa não somente ouviu a palavra, mas que também guardou ela no coração. Salmos capítulo 119, versículo 11, o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A nova criatura, então, ela tem essa visão correta de Deus. Um Deus que é amor, que entregou seu filho por amor, mas um Deus que é justo. Você precisa levar esse Deus a sério. Você precisa considerar o Espírito Santo como uma pessoa que está ao seu lado o tempo todo. Tem gente que fica constrangido com a presença de alguém e deixa de pecar por causa disso, mas não considera a presença de Deus na vida dela. Você precisa ter Deus como o seu Senhor verdadeiramente. A segunda coisa que precisa ser renovada na vida daqueles que aceitaram a Cristo é a maneira como nos relacionamos com o pecado. Quem é nova criatura não deve mais compactuar com o pecado. O pecado, ele vai acontecer sim, mas será como um acidente. Não deve mais ser uma prática na vida do cristão. Antes de nós conhecermos a Cristo e a palavra de Deus, nós não dávamos a devida importância à questão da santidade. Nós não reconhecíamos que o pecado nos afasta de Deus. Só que agora nós aprendemos essas coisas. Agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, minha irmã,
Não adianta você ir na igreja todo domingo, orar, cantar louvores a Deus, ofertar, dar ali o seu dízimo, mas durante a semana continuar cometendo os mesmos pecados, continuar levando a mesma vida de pecado que você levava antes. Leia comigo o texto de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, do verso 6 ao verso 10. Olha o que a palavra do Senhor diz. Todo aquele que nele permanece, em Jesus, né, está falando aqui, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Quem anda no pecado significa que não viu Jesus, não conheceu a ele. E o apóstolo João continua dizendo assim, olha, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, a semente de Deus está dentro dele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. O pecado vai ser um acidente na sua vida. Se você tem permanecido na prática do pecado, a Bíblia está dizendo que você é do diabo. E o verso 10 fala assim, desta forma sabemos, João está dizendo assim, dessa maneira nós conseguimos identificar quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Amém, meu irmão? Você recebe essa palavra aí em nome de Jesus? Ah, pastor, aceitei Jesus, mas eu estou atolado no pecado. Talvez você não aceitou ele verdadeiramente. Talvez você precisa hoje fazer uma aliança verdadeira com ele. Sabe? Tomar uma posição de crente mesmo, de alguém que tem temor de Deus. O Espírito Santo, ele nos convence, irmãos, do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos mostra qual é o nosso pecado. Ele revela para nós que existe uma justiça de Deus que será cumprida. E ele nos mostra o juízo, ou seja, que nós podemos estar em condenação. Se você diz que aceitou Jesus, você está na igreja, você tem até cargo aí na igreja, faz parte do louvor, da liderança, é de ministério, tem título aí de presbítero, de diácono, que seja o que for, mas você continua praticando o pecado, você tem permitido que o pecado domine a sua vida, você não conheceu a Deus, você não conheceu a Jesus verdadeiramente. E essa é uma posição muito perigosa, porque você está vivendo em condenação, você está invalidando o sacrifício de Jesus na sua vida. Você somente ouviu a palavra, conheceu a palavra, mas você não a recebeu, você não se posicionou de forma verdadeira, de forma convicta no seu coração. Se você aceitou Jesus, demonstre isso com as suas atitudes. Amém? Em nome de Jesus. Se isso testifica no seu coração, coloque aí nos comentários. E a terceira mudança na vida daqueles que são feitos novas criaturas é a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21, está escrito assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento:
quem ama a Deus, ame também seu irmão. Você já viu pessoas que dizem assim, eu amo a Deus, mas eu não aguento os irmãos da igreja? O que está dizendo aqui no texto, né, o que o apóstolo João está dizendo aqui, é que se alguém diz que ama a Deus, mas odeia as pessoas, essa pessoa é mentirosa. Porque não tem como você amar a Deus que você não vê e deixar de amar o seu irmão que você está vendo. Quem ama a Deus, expresse esse amor servindo aos irmãos, amando as pessoas. Não tem como, irmãos. A pessoa está brigada com todo mundo, está de mal de todo mundo, ressentida com todo mundo, mas ama a Deus. Não, ela não ama a Deus. Quem ama a Deus, ela consegue perdoar, ela consegue relevar, ela consegue conviver com as diferenças. Amém? Não adianta dizer que nós somos novas criaturas se ainda temos conservado as velhas intrigas com as pessoas. Se o nosso coração verdadeiramente está em Cristo, se somos novas criaturas, por que nós não conseguimos perdoar? É porque nós não tivemos ainda a dimensão do tamanho do perdão que recebemos de Deus. Por que ainda temos tanto ressentimento? Temos que pedir a Deus que mude o nosso coração, que transforme a nossa mente, para que nós possamos enxergar as pessoas da maneira como Deus as enxerga, com olhos de amor e de misericórdia. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus quer estabelecer um tempo novo na sua vida. As coisas velhas, Deus quer virar a página. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Peça ao Senhor para que Ele se revele a você, para que você o conheça de uma forma verdadeira, única, e não da maneira como o mundo ou a religião apresentaram Ele a você. Reconheça Deus como um Deus misericordioso e compassivo, mas também como um Deus justo. Peça ao Senhor para que você consiga abandonar definitivamente o pecado na sua vida. O pecado tem atrapalhado você. O pecado tem impedido você de conquistar muitas coisas que Deus queria dar a você. Porque o pecado nos afasta de Deus. Eu quero ler o texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 14 até o verso 20, que diz assim: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes, porque agora nós somos indesculpáveis, palavras minhas, tá? Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as sagradas escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Verso 17 diz assim: quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil, da vida vã que vocês herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro, sem defeito e nem mancha. Ele foi escolhido por vocês antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Peça a Deus para que você o conheça como Ele é. Peça a Deus para que te dê força para abandonar definitivamente o pecado, abandonar a vida inútil, a vida vã que você levava na ignorância. E clame ao Senhor para que os seus relacionamentos sejam restaurados. A vontade de Deus
é que a sua família esteja bem. A vontade dele é que você esteja em paz com Deus, com as pessoas e com você mesmo. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra na sua vida, tome posição, deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Vamos orar nesse momento. Você que está acompanhando esse culto, obrigado pela sua paciência, obrigado porque hoje nós não tivemos como transmitir o vídeo completo, então ficou somente esse áudio com a imagem no fundo, mas o que vai fazer a diferença é a palavra do Senhor. Então, se você acompanhou até aqui, pode ter certeza que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida através da palavra. A fé vem pelo ouvir. Coloque o seu pedido de oração e vamos erguer a nossa voz juntos nesse momento diante dessa palavra. Amém? Em nome de Jesus. Pai amado e querido, nós te damos graças pelo teu imenso amor, pelo teu perdão, pelo teu cuidado conosco. Ó Deus, queremos sim responder a esse chamado do Senhor para uma nova vida. Que as coisas velhas, as coisas que estavam nos impedindo, a bagagem maligna que trouxemos do passado, seja removida da nossa vida. Em nome de Jesus, estamos em Cristo e queremos ser feitos novas criaturas. Nos ajude a te conhecer mais. Nos ajude a termos mais intimidade com o Senhor. Pela leitura da tua palavra, pela oração. Ajude-nos a organizar o nosso tempo para nos dedicarmos mais às coisas do Senhor. Não por causa de uma religião, mas pelo prazer de estar na tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a vencermos o pecado. O pecado tem derrubado, Senhor, homens e mulheres de Deus nesses últimos tempos. Nos ajude, através do Espírito Santo, a identificarmos o pecado na nossa vida e a abandonarmos ele definitivamente. Em nome de Jesus, nos ajude a vencer toda a tentação que vier na nossa mente. Nós não queremos pecar com as nossas atitudes, com as nossas palavras e nem com os nossos pensamentos. Queremos levar uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. Sermos apresentados ao Senhor como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Ó Deus, e pela tua graça, pela tua misericórdia, nos ajude também a convivermos com as pessoas, a nos relacionarmos com as pessoas. Nós queremos dizer ao mundo de forma verdadeira que amamos o Senhor, mas que essa expressão seja também fruto das nossas atitudes para com as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nos ajude a reatarmos, a perdoarmos, a aceitarmos as diferenças entre nós, não compactuarmos com o pecado, mas amarmos as pessoas pelo que elas representam para o Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance o coração de muitas vidas, que milhares de pessoas sejam alcançadas. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, pelo teu amor, pela maneira como o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua família. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Em nome de Jesus. Continue se cuidando. Continue cuidando da sua saúde. Estamos em meio a uma pandemia. Obrigado, se você é um profissional da área de saúde, obrigado pela sua ajuda, obrigado pela sua coragem e que Deus possa nos dar dias melhores, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo culto.